Oi gente, eu sou a Maria Eduarda do Labicult e hoje eu tenho o prazer de conhecer o Marcos Vinícius Santana, pesquisador, historiador, que participou aqui, deu uma palestra muito legal pra gente sobre quilombos contemporâneos, uma formação para professores, mas que eu vim também de intrusa porque foi muito produtivo, né? Tanto da parte dele quanto na minha cabeça, comecei a pensar várias coisas incríveis para o nosso trabalho no Labicult e a partir disso, aqui no Parque Botânico, eu vou fazer umas perguntinhas para ele, dentro desse diálogo reflexivo sobre cultura, memória, pertencimento, enfim. Marcos, no Labicult a gente entende a comida, a alimentação como parte cultural, afetiva e política. Tudo isso andando junto. Como você entende o quilombo contemporâneo hoje? Você trouxe várias provocações interessantes, né? A história do quilombo antigamente e hoje em dia, como ele se apresenta, né? Você pode falar um pouquinho sobre? Claro. Primeiramente, boa tarde, não sei qual horário que estarão ouvindo esse vídeo. Meu nome é Marcos Vinícius Santana, eu sou historiador. E hoje o que a gente falou basicamente é se pensar o quilombo na parte histórica e parte contemporânea, né? E o quilombo na parte histórica nada mais era que um agrupamento de pessoas que lutavam contra o sistema escravista que existia na época. E com o passar do tempo esse sistema acabou e se formou uma sociedade estruturalmente racista. E nessa sociedade existem pessoas e agrupamentos que lutam contra esse sistema. É isso que a gente entende como um quilombo contemporâneo. E esse quilombo ele se manifesta de diversas formas. Pode ser tanto uma pessoa quanto um agrupamento, e pode ser desde uma palavra até a mais complexa manifestação de arte, de luta e enfrentamento. Então o quilombo contemporâneo hoje é tudo aquilo que enfrenta o racismo estrutural que está constantemente presente na nossa sociedade. Falando em constantemente presente na nossa sociedade, uma coisa que é muito importante a gente salientar, que nossas práticas cotidianas, né, o comer, o reunir, o celebrar, estão sempre vinculadas também a essa cultura que a gente tem na nossa sociedade. E eu queria que você falasse como que as práticas cotidianas, né, o comer, o reunir e o celebrar, também são formas de manter vivo esse quilombo cultural que você tanto tem comentado. Olha, eu acho que, normalmente, quando a gente fala do passado, o processo escravista ele era um sistema de morte, né? Como eu falei recentemente. Era morte constante a tudo aquilo que o preto, africanizado, negro africano ou até o negro, né, nascido aqui, enfim, para o negro inserido no processo escravista, pensava como vida. Então é um processo de desmantelar, né? E esse processo constante se manifestou no racismo estrutural, também segue esse processo de dinamizar, de acabar, de realmente de diluir tudo aquilo que a gente entende como agrupamento, que a gente entende como pertencimento e a gente entende como comunitário. Principalmente porque essa foi a forma em que os nossos antepassados desenvolveram, né, e construíram para combater esse racismo. Então, a partir do momento que você celebra, a partir do momento que você junta alguém para comer, que você faz uma comida que, principalmente algumas comidas, tem um valor ancestral muito grande, isso você está de alguma forma combatendo porque você reforça a identidade negra, você constrói laços identitários e de alguma forma você fortifica aquela luta entre os seus pares para poder de alguma forma combater tudo isso que a gente entende como racismo. Hoje em dia é muito isso, né? A gente ter sempre que estar se reafirmando, sempre que tá lutando para os nossos direitos, né, que são básicos. E assim, você comentou também na sua palestra como que o governo, né, no geral, as cidades, muitas vezes, elas pegam esses elementos culturais, né, e comercializam eles e fazem eles perderem o valor real deles para as pessoas que realmente deveriam ser valorizadas e pensadas e, enfim, conhecidas, né, daquele ambiente e acabam sendo muitas vezes ou apagadas, não sendo reconhecidas, né? Então, você pode comentar um pouco sobre como que a gente pode fazer com que não haja tanta comercialização dessa cultura ancestral? Olha, eu acho que basicamente é o reforço das bases, né? O reforço identitário, o reforço da memória. O que existe muito a confusão é o processo de se pensar a tradição como algo estático, né? Que tem que ser aquilo que era antigo e não se modernizar.
Só que quando chega a isso, a modernização naturalmente está ligada à comercialização. Então o que a gente precisa é entender o meio termo disso, em que a gente consiga se adequar aos processos de mudança da sociedade, mas que esses processos não alterem as nossas bases identitárias e que a memória seja como elemento primordial que a gente consiga manter a base de um elemento cultural. Porque a partir do momento que você torna aquilo comercializável, várias vertentes e pilares são extremamente importantes para a existência daquelas comunidades, ou às vezes até pessoas e segmentos que são extremamente importantes para aquela manifestação acabam sendo afastadas ou aniquiladas dentro desse processo de comercialização. Então a gente precisa isso, reforço das bases, reforço da memória, reforço das raízes, sem que isso altere o afastamento com a adequação do que a sociedade vem ver como mudança, mas isso. Reforço da identidade, reforço da memória, reforço do que a gente entende como ancestralidade, para que a gente tenha uma base firme e ir se modificando de acordo com os rumos que a sociedade toma. E você faz muito bem esse reforço. Espero que o Labicult consiga também estar passando esse reforço de identidade, não só da cultura africana, mas de todas as culturas pertencentes ao Brasil, que são várias. Eu queria só que você deixasse uma frase, um convite para o pessoal que segue o Labicult e acredita, né, nesse diálogo entre comida, corpo, cultura e cuidado. Olha, eu acho que o convite é sempre de buscar informação, trocar informações, levar conhecimento, porque hoje nós vivemos tempos tenebrosos em que quando a gente pensa a cultura, principalmente não só, né, a comida, a culinária, a dança, o corpo, a arte, o que usam basicamente para atacar esses elementos culturais é desinformação. São taxações diretas de ameaças, de ataque, usando basicamente desinformação. Então o trabalho de um agrupamento igual de vocês, como um laboratório, é extremamente importante nisso. Levar informação, levar ao povo a importância desses elementos, a importância dessa cultura, porque cultura, gente, é um elemento primordial para a nossa existência. Não é mero entretenimento, não é algo que está ali em um local subalterno, não. A cultura está extremamente ligada à engrenagem de funcionamento da nossa sociedade e a gente precisa preservar com todas as nossas forças. Com certeza, muito obrigada, agradeço muito. Sucesso para vocês e que precisar, estou à disposição. Igualmente, tchau gente, até a próxima. Tchau.